Olá, o meu nome é Antônio dos Santos. O meu relato aconteceu no ano de 1979 e foi com certeza a pior experiência que eu tive na minha vida. Eu nasci e fui criado em um sítio entre as cidades de Bragança e Capanema, no Pará. Quando jovem, o meu pai trabalhou duro durante anos juntando dinheiro até que finalmente conseguiu comprar aquelas terras. Eu tinha mais 5 irmãos, um rapaz, 3 meninas e um menino. O meu irmão mais velho, o José, já tinha saído de casa. Ele foi em busca de trabalho nas cidades próximas e nos visitava de vez em quando. O nosso sustento vinha principalmente da roça que o meu pai cultivava. Ele plantava de tudo um pouco, fazia farinha de mandioca para o nosso consumo e para vender. Além de criar galinhas e porcos, ele também caçava e pescava quando necessário. Graças a Deus, comida nunca faltava. Por ser de origem indígena, ele entendia muito de remédios caseiros e da natureza em geral, e sempre me ensinou como sobreviver na mata, como me orientar e como encontrar água caso eu precisasse, além de caçar e pescar, é claro. Quando a noite chegava, nosso pai sempre fazia uma fogueira no terreiro e ficávamos ouvindo suas histórias sobre assombrações e entidades das matas. A minha mãe não gostava muito que o nosso pai nos contasse esses assuntos, pois era bem religiosa. Por outro lado, nós adorávamos, era a nossa diversão, já que naquela época não havia energia elétrica no nosso sítio. O tempo foi passando e agora eu já estava com os meus 17 anos de idade. Eu era o segundo filho mais velho e comecei a sentir vontade de conhecer novos lugares e pessoas, assim como meu irmão, pois ele sempre me contava sobre os seus trabalhos e suas viagens quando vinha nos visitar. Eu conversei com os meus pais sobre os meus planos de sair de casa e eles me aconselharam muito, afinal, eu nunca tinha vivido fora do sítio. Após muita conversa, eles concordaram. Era natural querer ter a minha própria vida e minhas próprias coisas, pois o meu pai pediu para que eu falasse com meu irmão José antes de ir, para saber onde haveria mais empregos, evitando assim que eu tivesse dificuldade de conseguir dinheiro para me manter. No fim do mês, o José veio nos visitar durante a sua folga. Ele estava trabalhando em um açougue no município de Castanhal. Falei para ele sobre os meus planos e perguntei se ele sabia onde estavam havendo muitas ofertas de emprego na região. Ele pensou um pouco e logo disse que na cidade de Bragança sempre tinha gente oferecendo trabalho, principalmente para trabalhar em fazendas. O primeiro emprego do meu irmão foi em uma dessas fazendas. Ele me explicou que no centro comercial da cidade era o local onde mais se viam pessoas em busca de trabalhadores. Era uma boa oportunidade para mim, que não tinha uma profissão e só sabia trabalhar com a terra. Alguns dias se passaram e meu irmão já havia ido embora. Eu também me preparava para partir. O meu pai me deu um pouco de dinheiro que havia conseguido com a venda de farinha. Seria o suficiente para me manter enquanto eu procurasse um emprego. Eu agradeci muito e logo me despedi de todos e fui rumo à estrada. E pouco tempo depois, eu peguei um ônibus com destino a Bragança. Chegando na cidade, procurei uma pousada, jantei e já me preparei para dormir, pois sairia de manhã cedo para buscar trabalho. Eu visitei o centro da cidade por 2 dias em busca de emprego e não havia tido sucesso. Quando foi no 3º dia, eu estava caminhando por lá novamente. Foi quando eu vi um grupo de pessoas reunidas perto de um homem. Eu me aproximei e pude ouvir o que ele dizia. Pessoal, eu preciso de pessoas acostumadas a trabalhar com terra. O meu patrão paga muito bem, mas ele não gosta de moleza. A época da colheita está próxima e precisamos de muita gente. Ao ouvir aquilo, logo me animei, pois essa era a minha chance.
Eu me aproximei do homem, conversei com ele. E o trabalho era em uma fazenda que tinha um plantio muito grande de feijão. O pagamento dos trabalhadores seria semanal. Ele disse também que, se eu quisesse, me daria uma vaga, mas que eu teria que ir de imediato. Havia um caminhão pau de arara nos esperando. Bom, o que eu fiz foi buscar minha mochila na pousada e logo retornei. Assim que o caminhão encheu, nós já pegamos a estrada. A viagem foi muito longa e cansativa, mas eu estava empolgado por conhecer novos lugares. Anoiteceu e ainda não havíamos chegado. Saímos da estrada e entramos em um ramal bem estreito no meio da mata. Rodamos mais umas 4 ou 5 horas nesse ramal até que finalmente chegamos na bendita fazenda. O capataz nos levou até os barracos e disse para descansarmos, que no outro dia ele organizaria os nossos trabalhos. No dia seguinte, bem cedo, esse mesmo capataz veio e nos entregou as ferramentas, botas e chapéus. E fomos logo em direção à plantação de feijão, que era bem extensa, e logo começamos a trabalhar. Uma semana se passou e chegou o dia do primeiro pagamento, porém o capataz nem tocava no assunto. No fim da tarde, um dos trabalhadores, que se chamava Jurandir, perguntou como ficaria a questão do pagamento. Assim que ouviu aquilo, o capataz logo fechou a cara e disse: "O patrão providenciou as ferramentas de trabalho, assim como os chapéus e botas, e vocês receberão assim que pagarem esse valor gasto com o trabalho de vocês." Os trabalhadores não gostaram muito daquela conversa, mas mesmo assim, ninguém se manifestou naquele momento. No decorrer da semana, reparei que os ajudantes do capataz estavam sempre armados, fazendo rondas pela fazenda. O clima estava ficando estranho naquele lugar, e logo mais uma semana já havia se passado. No dia do pagamento, mais uma vez não recebemos nada. O capataz disse que a nossa dívida havia aumentado, pois nossa alimentação também era incluída nos gastos. Foi quando um homem chamado Jurandir se exaltou e começou a gritar e xingar o capataz. Na mesma hora, o capataz puxou um revólver da cintura e atirou 3 vezes no homem, que caiu morto ali mesmo. O capataz então se virou para a gente e disse: "Prestem atenção, vocês vão receber o que eu quiser, na hora que eu quiser, e quem não gostar vai levar chumbo também." Foi naquele momento que eu percebi que eu havia entrado em uma grande cilada e que aquele homem não pretendia nos pagar. Os dias foram passando e a situação piorava ainda mais. Os homens do capataz começaram a ser violentos conosco e atiravam em qualquer um que não os obedecia ou tentasse fugir. Eles se revezavam fazendo rondas dia e noite, sempre armados. Nós agora só tínhamos uma refeição por dia e estávamos vivendo em um regime de escravidão. Foi quando eu comecei a pensar que eu tinha que dar um jeito de fugir daquele lugar, mas não poderia fazer isso de qualquer jeito, pois alguns que tentaram antes haviam sido pegos e mortos. Eu passei dias sem dormir direito, observando a rotina daqueles homens que nos vigiavam, e reparei que por volta da meia-noite havia uma troca de turno, e mesmo sendo curto, ficávamos sem vigia naquele período. Eu me preparei durante alguns dias e falei com alguns dos outros trabalhadores, mas ninguém quis vir comigo. Então, seria apenas Deus e eu. Eu não fazia ideia de onde aquela fazenda ficava, nem de como voltar para a cidade. O meu plano era fugir pela mata até chegar em algum local habitado para pedir ajuda. Era um péssimo plano, mas qualquer coisa era melhor do que ficar esperando a morte naquele lugar. Era uma sexta-feira e a noite chegou. Foi quando eu botei o meu plano em prática. Então começou uma chuva bem fraca e eu só aguardava. Após algumas horas, os vigias pararam de circular. Era a minha chance. Eu saí com cuidado do barraco e fui em direção à mata. Olhei o cercado de arames
e me embreei na escuridão. Eu levava comigo apenas uma faca e um isqueiro que me foi dado por um dos trabalhadores. Eu queria seguir pela mata próxima à estrada de terra por onde tínhamos vindo e eventualmente chegar à estrada principal. Eu havia andado por um tempo, quando eu avistei luzes de lanternas ao longe e vozes também. Eles notaram a minha fuga e pareciam saber para onde eu pretendia ir. Eles estavam me procurando e, se me achassem, seria o meu fim. Eu corri desesperado mata dentro, a chuva engrossou e fui me distanciando até então não ver mais as luzes. Eu andei a noite toda. Quando amanheceu, eu já estava bem longe, porém não fazia ideia de onde estava. Continuei andando e só parei para descansar por volta do meio-dia. Foi quando eu procurei algo que pudesse comer, mas não encontrei nada. Então voltei a caminhar. Eu estava sozinho naquela mata, andando sem rumo, e tentava me lembrar de tudo que meu pai havia me ensinado, pois minha vida dependia disso. A tarde chegou e eu finalmente achei algo comestível. Eu vi um pé de bacuri que felizmente tinha frutas. Comi bastante e levei algumas comigo, enroladas na minha camisa, pois eu não sabia quando eu encontraria comida novamente. Logo mais uma noite se aproximava e eu estava mais tranquilo, pois eu havia me distanciado bastante daquela fazenda maldita. Eu procurei uma árvore e subi para passar a noite lá em cima. Não seria prudente ficar andando no escuro pela mata nem dormir no chão, pois eu corria o risco de ser atacado por uma onça ou algum outro animal. Eu até pensei em acender uma fogueira, mas logo desisti da ideia, pois podia entregar a minha posição. E eu não tinha certeza se os capangas da fazenda ainda estavam me procurando ou não. Enfim, a escuridão caiu e eu fiquei lá em cima. De vez em quando eu dava uns pequenos cochilos e assim a noite foi passando. Já era madrugada e eu estava cochilando naquele estado entre dormindo e acordado, até que de repente eu ouvi um grito muito alto. Eu me despertei no susto e fiquei ouvindo em meio à escuridão. A mata estava silenciosa e eu só ouvi o som do vento batendo nas folhas. Foi quando eu comecei a pensar que eu havia tido um sonho com um grito e comecei a me acalmar. Foi então que eu ouvi novamente em alto bom som, aquele som que era apavorante. Eu não conhecia nenhum animal que gritasse daquele jeito. O grito ecoou novamente pela mata. Eu me tremia todo devido ao medo e me lembrei das histórias que o meu pai contava para os meus irmãos e para mim. Algum tempo depois, eu escutei passos próximos à árvore onde eu estava. Seja lá o que fosse, caminhava lentamente bem abaixo de mim. Ele respirava pesadamente e parecia ser bem grande devido aos sons que fazia. Aquilo ficou por perto por um tempo e depois saiu andando novamente pela escuridão. Eu fiquei tão quieto que mal respirava. Felizmente, aquilo não voltou e logo começou a clarear o dia. Assim que o dia amanheceu, eu subi mais ainda na árvore para tentar me localizar lá de cima e só conseguia ver a mata fechada em todas as direções. Foi nesse momento que eu percebi que eu estava completamente perdido. Eu desci e comecei a caminhar. Naquele dia andei com muita cautela, sempre olhando à minha volta. O medo de me encontrar com aquilo da noite passada era muito grande. Foi quando eu achei uma poça d'água que havia se formado entre as raízes de uma árvore e assim saciei a minha sede. Eu comi um dos bacuris que eu havia encontrado no outro dia. Ao terminar de comer, eu me levantei e continuei andando. O fim da tarde se aproximava e o meu medo só aumentava. Eu até tentei me convencer do que eu havia escutado na noite anterior era apenas um animal qualquer, mas logo me conformei que não era, e as histórias de meu pai vieram à minha mente novamente. Seja o que fosse, seria melhor eu ficar bem protegido durante a noite. Eu fiquei em uma clareira que é um local de escapada em meio à floresta.
e aproveitei o resto da luz para achar uma árvore para passar a noite. Escolhi uma que eu achei bem adequada e logo subi. A noite estava tranquila, a lua era crescente e o luar iluminava a clareira. Bati um ventinho agradável naquela noite e mergulhei nas lembranças felizes com a minha família até o meu sono pegar. Foi quando eu acordei umas horas da noite, pois o sono havia passado. Fiquei lá sentado aguardando o amanhecer. Felizmente, nada de estranho havia acontecido até então, até que de repente eu ouvi alguém me chamar. Antônio! Eu fiquei quieto e pouco tempo depois eu ouvi novamente. Antônio! Ô Antônio! Era a voz da minha mãe. Por um instante me encheu de alegria ouvir aquela voz tão familiar, porém logo voltei à razão. Não era possível que a minha mãe estivesse naquela mata no meio da noite, até porque ninguém da minha família sabia onde eu estava. Aquela coisa ficou me chamando por um bom tempo e o meu medo só aumentava, pois aquilo sabia até o meu nome. Depois de um tempo, eu escutei passos próximos à clareira. Aquele ser foi saindo lentamente da escuridão da mata e ficou de pé na clareira onde a luz da lua o iluminou, e eu pude vê-lo claramente. Ele era bem grande, seus braços eram compridos e haviam garras bem longas. Haviam pelos em suas costas que parecia ter uma espécie de corcunda. As suas pernas eram estranhas e deformadas e pareciam ter cascos. À sua cabeça haviam grandes chifres em formas de galhadas, parecendo chifres de veado, orelhas caídas e uma boca repleta de presas. Aquilo chamou meu nome mais algumas vezes e, vendo que eu não aparecia, deu um grito horrível e logo saiu correndo pela mata. Eu escutava os barulhos daquele ser e me enchi de pavor. Eu comecei a chorar bem baixinho, rezando todas as orações que eu conhecia. Ele não sabia onde eu estava, pois parecia que estava me procurando. Quando o dia começou a clarear, aquilo foi embora e tudo ficou em silêncio. Aos poucos eu fui me acalmando, mas só desci da árvore quando o sol estava alto no céu e logo comecei a caminhar novamente. Por volta das 3 horas da tarde eu ouvi o som de uma buzina bem distante. Procurei uma árvore bem alta e subi para olhar em volta. Ao subir, o meu coração se encheu de alegria ao ver uma estrada ao longe, e o barulho da buzina indicava que carros passavam por ali. Eu não sabia ao certo a distância, mas mesmo assim eu desci da árvore e comecei a correr naquela direção. A ideia de passar mais uma noite naquela mata com aquela coisa me aterrorizava totalmente. O tempo foi passando e nada de eu chegar na estrada. O sol foi se escondendo e a mata ficando escura. Eu apressei ainda mais o meu passo. Pouco tempo depois, eu pude ver um igarapé bem raso a uns 50 metros de onde eu estava, e após ele, a cerca de uns 20 metros, lá estava a estrada. Eu usei o restante das minhas forças que me sobrava e corri o mais rápido que eu pude. De repente, eu ouvi barulhos de galhos se quebrando atrás de mim. Quando olhei, eu vi aquele ser correndo em minha direção furioso. Eu pulei no igarapé e subi do outro lado. Eu o ouvia se aproximando cada vez mais. Quando fui voltar a correr, tropecei numa raiz e caí no chão. Foi ali que eu pensei comigo mesmo: acabou, ele vai me pegar. Porém, quando eu olhei para trás, o bicho estava parado do outro lado do igarapé. Ele estava me olhando e gritava na minha direção, porém ele não atravessou. Eu me levantei e segui rumo à estrada. Ele ficou lá bufando de ódio, mas por algum motivo que desconheço, não conseguiu passar. Pouco tempo depois saí da mata, sempre olhando à minha volta com medo daquilo me seguir. Caminhei pela estrada por algum tempo e logo avistei um caminhão.
Eu pedi carona e felizmente ele parou. Contei ao motorista que eu estava perdido na mata por vários dias, mas não falei nada sobre a criatura que eu havia visto por medo dele pensar que eu fosse algum louco. O motorista estava indo para a cidade de Belém. Eu falei que o sítio da minha família ficava próximo à estrada que ele iria passar e ele me deixou na casa dos meus pais. Chegando em casa, os meus pais me receberam bem assustados. Falei para eles da fazenda onde eu estive preso e do perrengue que eu havia passado. Eu procurei as autoridades para falar do ocorrido na fazenda e algum tempo depois eu soube que a polícia encontrou o local e resgatou os trabalhadores. Também contei ao meu pai sobre a criatura que eu havia encontrado na mata. O meu pai ouviu o meu relato e logo identificou aquele ser como sendo o Anhangá. Ele disse que há muito tempo atrás, o Anhangá era um espírito benevolente protetor das matas, mas que devido aos abusos e destruições causadas pelo homem à natureza, havia se tornado feroz e cruel para os humanos. Poucas pessoas encontraram o Anhangá e viveram para contar a história. Eu fui um desses sortudos e não desejo nem para o meu pior inimigo passar pelo que eu passei. Esse foi o meu relato. Obrigado por me ouvirem e fiquem com Deus. Boa noite a todos. O meu nome é Tatiana. Eu contarei o que aconteceu comigo, que foi no ano de 1995. Eu morava com a minha mãe na cidade de Alumínio, estado de São Paulo. A cidade era pacata e não tinha tantas coisas para divertimento, apenas uma praça onde todos os adolescentes se reuniam à tarde. Eu, com os meus 18 anos, já trabalhava em uma empresa de ônibus chamada Viação Nossa Senhora da Ponte. A matriz da empresa ficava em Sorocaba, com uma filial em São Roque, que é onde eu trabalhava. Eu era cobradora de transporte coletivo, a famosa cobradora do busão. Os meus horários eram das 6 da noite até meia-noite. E sempre que terminava o meu horário, na hora de ir embora, eu pegava o ônibus da 00:35, que por sinal era o último. Eu costumava sempre descer no trevo da cidade de Alumínio por volta de 1h da manhã, e diga-se de passagem, eu descia sempre sozinha. A minha mãe costumava sempre deixar a luz do corredor acesa para quando eu chegasse. Nossa rua era uma subida, na verdade era um morro, e no caminho para chegar em minha casa havia uma curva que era cercada por um imenso matagal. Certo dia eu saí para trabalhar. Foi tudo tranquilo, ocorreu tudo bem, era mais um dia normal de trabalho. Enfim, final do meu expediente eu peguei o mesmo ônibus de sempre, às 00:35. Nesse dia, por algum motivo que eu não me recordo bem, eu não quis descer no trevo onde eu descia todos os dias, pois eu havia começado a sentir algo diferente. Eu confesso que eu não sabia o motivo, mas eu estava com uma sensação ruim e um medo estranho quando eu comecei a chegar próximo ao trevo. Foi aí que eu escolhi descer no próximo ponto, que era um pouco mais distante, e tinha que pegar um outro caminho para chegar em casa. Nesse dia foi a escolha que fiz. Eu desço do ônibus e o relógio marcava 1h da manhã e não havia ninguém na rua. Eu tinha uma longa caminhada e quando eu comecei a chegar próximo ao meu bairro, o relógio marcava por volta de 1h30 da manhã. Ao começar a subir a rua de casa, eu comecei a sentir algo estranho. Sabe aquela sensação como se você não estivesse sozinha? Era como se estivesse alguém me observando a todo momento. Essa era a sensação que tomava conta de mim naquele momento. Eu abaixei a cabeça e comecei a subir no morro. Foi então que eu tive mais uma sensação estranha, como de um vento gelado batendo no meu rosto.
Foi muito esquisito, pois não estava frio e nem ventando no dia. Eu estava subindo a rua de casa. Foi quando eu comecei a ouvir um barulho bem no matagal, no meio da curva. Eu comecei a ficar muito assustada. Até então, só havia eu na rua. Até que, de repente, eu escuto um barulho como se alguém estivesse andando naquele mato e vindo em minha direção. Eu fiquei tão assustada que eu comecei a correr desesperada. Eu não sabia o que era. Logo pensei que poderia ser um ladrão ou até mesmo algum estuprador. Eu corri muito e quando já estava perto de casa, não consegui me controlar e olhei para trás. O que eu vi naquela noite, eu nunca me esqueci. Eu confesso me arrepender de ter olhado. Eu vi uma criatura, uma coisa estranha que estava parada na curva já do lado de fora do matagal. Era um bicho grande de pelos negros e olhos vermelhos. Estava parado ao longe me olhando. Na verdade, estava me encarando. Me olhava fixamente, como se fosse me desejando. Aquilo me deu um medo tão grande, um arrepio subiu por todo o meu corpo. Só de lembrar, me dá uma angústia muito grande. Eu corri como nunca e logo cheguei em casa em desespero. A minha mãe, coitada, estava dormindo em um sono profundo e eu nem sei como eu me contive e não escolhi não acordá-la naquela noite. Para mim foi uma experiência terrível que marca a minha vida até nos dias de hoje. No dia seguinte, no café da manhã, eu ainda estava em choque. Eu estava pensativa e calada. A minha mãe logo me perguntou por que eu estava esquisita daquele jeito e contei a ela o que havia acontecido comigo. Por um breve momento ela ficou em silêncio e não duvidou de mim em nenhum momento. E depois ela me disse: filha, a madrugada tem coisas que a gente não tem entendimento, que a gente não tem nem ideia, que nós nem imaginamos o que possa existir. Na verdade, você foi protegida e nada lhe aconteceu, e dê graças a Deus por isso. No mesmo dia, eu saí para trabalhar, já sabendo que eu teria que pegar um ônibus da 00:35 na volta, para descer no mesmo lugar e subir no mesmo morro e passar pela mesma curva e pelo mesmo matagal. Morrendo de medo, eu pedi ao João, o meu colega de trabalho, que me levasse para casa. Eu expliquei tudo para ele e ele sentiu o meu pavor e concordou em me levar para casa todas as noites após o trabalho. Ele também ficava até tarde na garagem dando baixa nos ônibus que chegavam e saíam. Dali para frente, eu não fui mais sozinha para casa. Um tempo depois, eu acabei sendo transferida para o setor matriz da empresa em Sorocaba. Eu tive que me mudar de alumínio e aquilo foi um enorme alívio para mim. Eu sempre tive medo de ver aquilo novamente. E 27 anos se passaram e até hoje eu me pergunto: o que teria acontecido comigo se ao invés de correr, eu tivesse ficado paralisada ali com medo? Bom, eu só sei que eu nunca mais me esqueci daquela noite. Se você gostou desse vídeo, convido a você a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar essa experiência com mais pessoas que gostariam de ouvir esse relato. Aqui embaixo está o campo dos comentários para você deixar uma crítica, elogio ou até mesmo alguma sugestão de algum vídeo. O meu muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Um abraço.